Bom, pessoal, agora nós vamos começar um formulário novo, um projeto novo, dentro do padrão desses formulários que a gente está acostumado a usar no Windows. Então, o primeiro formulário que a gente vai usar é um formulário de login. Então, vamos pensar no nosso formulário da seguinte forma. A gente vai colocar, primeira coisa, uma imagem e embaixo as opções, login e senha. Então, eu vou usar o componente Picture Box. Então, vem aqui no Picture Box e nesse Picture Box eu tenho uma opção que é a Image. Então, o Picture Box, a gente traduzindo aí ao pé da letra, é uma caixa de figura. E aí, naturalmente, eu vou inserir então a imagem que eu quero colocar nesse Picture Box. Vou procurar uma imagem aqui no meu computador. Já vim aqui, olha, ifs cachoeiro e ok. Vou dimensionar conforme a minha imagem, lembrando que quando a gente for fazer o projeto, a gente já vai ter uma imagem dentro daquela dimensão que a gente espera, ok? Então, tá aqui, primeiro ponto, a minha imagem. Deixa eu só deixar um pouquinho mais parecida aqui. Agora que eu tenho a imagem, eu vou colocar, então, um label que vai ter um texto, login, e um text box para ele informar o login. Já vamos colocar aqui mais ou menos centralizado. Aqui depois a gente acerta isso. E agora outro label, mais para baixo um pouquinho. Deixa eu acertar aqui, peraí só. Isso. Texto, senha. Outro, opa, eu vou ter que aumentar um pouquinho para a gente manter dentro do nosso padrão. E agora outro text box para que ele possa informar a senha. E agora um botão enviar. Texto, então propriedade texto, eu vou informar aqui enviar ou entrar, Aí só fica a critério de vocês. A gente pode melhorar um pouquinho esse layout aqui, aumentar, chegar mais para cima, ajustar isso, A posição dos campos é importante que vocês façam com bastante atenção para ter um layout bem agradável para quem vai usar a interface de vocês. Vou salvar e vou executar esse formulário. Então, tá aí, formulário, vou informar login, senha e enviar esses dados. Bom, enviar, então a gente já presume aqui o seguinte, a partir do momento que eu enviar esses dados, que eu tentar entrar com esses campos, eu vou entrar então no menu principal do meu sistema. Naturalmente, a gente está pensando só nas interfaces, só nos formulários, e no sistema completo ele faria a verificação se esse login é válido, se essa senha é válida e outras opções, por exemplo, caso não seja cadastrado, ele poder se cadastrar. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer aí, mas por enquanto a gente vai se atentar simplesmente a esse ponto aqui, de ter uma tela inicial de login e a partir dessa tela de login, então, eu entrar numa segunda tela que vai ter o menu com as opções do meu sistema. Para a gente dar prosseguimento, bom, primeira coisa, a gente não pode esquecer, vamos atribuir um nome correto a esses componentes aqui.
Nós vamos chamar então esse primeiro aqui, que é o login, vamos mudar o name dele para txt login. E a senha nós vamos chamar de txt senha. Bom, e o botão enviar nós vamos chamar de btn enviar. Correto? Feito isso, o próximo passo é a gente criar então o formulário que a gente quer chamar a partir desse formulário aqui. Então nós vamos lá no nosso projeto, menu projeto, adicionar formulário. Em adicionar formulário, vai abrir para a gente aqui a opção de formulário Windows Form. Vamos chamar de FRM menu principal. Criei o meu menu principal, tá aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é a partir daquele formulário, o primeiro formulário que a gente criou, ele vai, ao clicar no botão enviar, vai abrir o formulário com o menu principal. E vai trazer também, além de abrir o formulário, ele vai entrar com o que a gente normalmente vê. Olá, e o nome da pessoa. Então, esse nome que a gente trouxe aqui no login, ele vai aparecer nesse próximo formulário. Bom, o que nós vamos fazer agora, então, clicar no botão enviar. E aí sim, já abriu para mim o evento, olha, btn enviar clique, que é o evento que vai acontecer ao clicar no botão enviar. O que eu quero fazer? Eu quero criar, então, abrir o formulário menu principal, FRM menu principal. Para isso, primeiro passo, eu preciso instanciar um objeto dessa classe de formulário, FRM menu principal, já traz aqui para mim. E já trouxe para mim uma sugestão de nome, FRM minúsculo menu principal. O que eu vou querer desse objeto aqui que eu estou criando? Instanciar um new FRM menu principal. Até aqui, tranquilo. E agora, o que eu quero fazer com esse objeto? Eu preciso mostrar esse objeto. Então, FRM menu principal ponto. Opa. Show! Esse formulário, então, está pronto. Opa, só um minutinho aqui para eu acertar. Isso, FRM, menu principal, ponto show, abre e fecha parênteses, né? Porque é a chamada de um método. Vou salvar e executar. Então, a princípio, trouxe aqui para mim. Na hora que eu informar o nome, tanto faz, eu vou enviar. A única coisa que ele fez foi abrir o formulário para mim aqui. Por enquanto, não cheguei ainda onde eu quero, mas estou chegando perto. Nós vamos lá nesse formulário que a gente criou, FRM menu principal, e a gente vai colocar um label nele. Então, tá aqui um label que eu vou chamar de, vou dar o nome para ele de LBL login, label que contém o login. Bom, quando eu chamo esse formulário, então, agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, no método construtor, então veja bem, o formulário FRM menu principal, ele tem aqui o método construtor dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração para que ele receba como argumento uma string. Então eu vou chamar essa string de P, que é um parâmetro que eu estou recebendo, P login.
Pronto, agora ele precisa receber esse login. Se a gente for olhar agora na chamada que a gente fez, já deu erro naquela chamada. Por quê? Porque mudou o construtor. Então, esse construtor agora, ele precisa que ao ser chamado, seja enviado também um argumento, que é uma string que a gente criou aqui, que a gente colocou aqui, um plugin do tipo string. Então, o que eu preciso fazer aqui? Enviar um argumento também, que vai ser o conteúdo daquele componente, que é o componente que a gente chamou de txt login. Então, o que eu vou mandar? Txt login ponto text. O texto que é do tipo texto, que é do tipo string, veja bem, é do tipo string. Então, ele pode ser enviado como argumento para que eu abra, então, aquele formulário e mostre essa opção. Por enquanto, então, eu só enviei esse argumento, esse texto, né, essa string, e agora ele pode, então, receber o formulário principal, pode receber essa string. O que eu preciso fazer agora é atribuir essa string àquele label que a gente criou, que a gente colocou lá no formulário. Bom, o login vai receber, então, aquele label. Veja bem, o texto dele, né, a propriedade desse componente, que é propriedade texto dele, vai receber uma string olá, vírgula, com espaço, mais o plugin que ele recebeu como argumento no método construtor. Vamos ver como é que fica? Vou salvar isso aqui e vamos compilar. Então, no meu menu principal, eu informo Suzana e envio. Quando eu enviar, já vai aparecer aqui para mim. Olá, Suzana. Está pronta essa primeira parte do nosso menu.